Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quinta-feira. Pleno julga contas da Prefeitura de Várzea Grande. Representação envolvendo a Prefeitura de Rio Branco também foi julgada. E ainda veja qual foi o parecer dos conselheiros para as contas de querência. É o TCE Notícias do dia 21 de novembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Pleno identifica bons resultados durante a gestão de 2012 na Prefeitura de Querência e emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo. A equipe de auditoria da Relatoria de Responsabilidade do Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima analisou as contas de governo do exercício de 2012 do Poder Executivo de Querência, município localizado a pouco mais de 910 quilômetros da capital matogrossense. Na gestão de Fernando Gorgen, a Prefeitura arrecadou R$ 39.519.000, sendo que desse valor o órgão gastou pouco mais de R$ 39 milhões, fazendo com que o balanço orçamentário ficasse positivo no exercício. No que diz respeito aos gastos com o pessoal do Executivo de Querência, o gestor empenhou o correspondente a 44,52% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%. O relator elogiou durante a sessão plenária os investimentos nas políticas públicas do município. Em relação aos resultados de políticas públicas da educação, a Prefeitura de Querência alcançou o score 8 do máximo de 10. Quanto aos resultados de políticas públicas da saúde, o score alcançado pela Prefeitura de Querência foi de 7. Bons resultados para uma prefeitura de pequeno porte. Esses fatos fizeram com que os conselheiros do TCE emitissem parecer favorável à aprovação das contas de governo de Querência. Já em Várzea Grande, o resultado é o contrário. O Tribunal de Contas de Mato Grosso identificou irregularidades na gestão de 2012 e emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas. As principais irregularidades destacadas pelo relator das contas de governo de 2012 do Poder Executivo de Várzea Grande, conselheiro Walter Albano, são relativas aos percentuais de aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, e gastos com pessoal da Prefeitura. Sendo que os recursos aplicados em educação representam 19,48% da receita arrecadada, 5,52% abaixo do mínimo legal exigido, que é de 25%. Já o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério com recursos do Fundeb foi de 27,77%, sendo o mínimo legal de 60%. Enquanto que no ensino o investimento foi abaixo do que a legislação determina, os gastos com pessoal extrapolaram o limite máximo de 54% estabelecido na Constituição Federal. Foram aplicados 55,69%. Na educação, o município apresentou desempenho superior à média Brasil em 5 dos 10 indicadores avaliados e atingiu pontuação 5, ficando abaixo da média estadual, que é 7. Na saúde, Várzea Grande superou a média Brasil em apenas 2 dos 10 indicadores e ficou próximo de 1, alcançando o índice 2,5, muito abaixo da média estadual, que é 5. Ao comparar os resultados da educação e da saúde de 2012 com os de 2011, verifico que a educação apresentou acentuado decréscimo, passando da média 7,5 para 5, e a saúde demonstrou uma pequena melhora, mas ainda insuficiente para se obter uma média ao menos razoável, saindo, senhor presidente, da absurda pontuação de 0,5 para inexpressivos 2,5. Os responsáveis pela gestão em 2012 foram Sebastião dos Reis Gonçalves, o Tião da Zaeli, e Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros.
De acordo com a auditoria, o segundo gestor citado, Maninho de Barros, manteve as práticas administrativas de seu antecessor, desconsiderando os avisos emitidos pelos técnicos do controle externo do TCE através do termo de alerta. O relator do processo, o conselheiro Walter Albano, lembrou que essas práticas de gestão têm sido frequentes e demonstram a grande necessidade de mudanças no município. Nós vamos perceber que ali talvez esteja localizado o maior ambiente a exigir um esforço político-administrativo para promover profundas transformações. As contas de Várzea Grande receberam parecer prévio contrário à aprovação e o Pleno recomendou à Câmara de Várzea Grande que determine ao atual chefe do Poder Executivo que implemente o plano estratégico que foi elaborado com o apoio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso vai encaminhar uma cópia desse processo ao Ministério Público Estadual. Para mais informações, acesse o portal do TCE. No link pauta de julgamento do dia 19 de novembro, o processo é o número 3. Ainda durante a sessão plenária desta semana, os conselheiros analisaram uma representação envolvendo a Prefeitura de Rio Branco. Confira os detalhes desse processo na reportagem a seguir. Procedente. Assim, o Pleno do TCE julgou nesta semana uma representação interna contra o Poder Executivo de Rio Branco. O processo relata supostas irregularidades no edital do pregão 009 de 2013, destinado à aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota municipal. Segundo a equipe técnica de auditoria, o edital do pregão continha especificações que restringiam o caráter competitivo do certame, com inclusão de veículos diferentes em um mesmo lote. Após a análise dos documentos do processo, o conselheiro relator Antônio Joaquim, que teve seu voto lido pelo conselheiro substituto João Batista de Camargo, constatou que o erro no certame de fato aconteceu. Acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar procedente a representação interna, impondo apenas determinações que estão detalhadas no voto integral. O Pleno do TCE ainda determinou à atual gestão que se atente às normas da Lei de Licitações. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do TCE ou busque por TCE Notícias no YouTube. Espero você amanhã. Até lá. Tchau.